Only be, only be, all things are only be, only be, only be. All things are only. When we begin to see the miracles and signs and wonders of God, we see the power of God come down and then see people live different. Quando começamos a ver os milagres e sinais e maravilhas de Deus, nós vemos o poder de Deus descendo e então vemos pessoas viverem de modo diferente. Clean up their lives. Bust all tempers, high-tempered, fussing, stewing, fighting with one another. Limpando suas vidas das agitações de todo mau humor e agitações dos temperamentos exaltados, alvoroço das pelejas de um com o outro. Members disorderly. That's right. All kinds of sin among us. Unbelief. Membros desordenados, isso é correto. Todos os tipos de pecados no nosso meio, incredulidade. Somebody preach a word of God and say, God said you must be born again if you can't get in. Alguém prega a palavra de Deus e diz, Deus disse que você deve nascer de novo. Se você não pode nem mesmo entrar. I disagree with that. Eu discordo com isso. And say you got the Holy Spirit won't deny His own word. E dizer que você tem o Espírito Santo não nega a sua palavra. Got to stay with that word, because He is the one who spoke it. Você tem que permanecer com a palavra porque Ele é aquele que falou isto. If I speak a word and then deny what I said, then my word's no good. Se eu disser uma palavra e então negar o que eu disse, então minha palavra não tem nenhuma validade. The Holy Spirit's got to keep what He said. O Espírito Santo tem que guardar o que Ele disse. And this word written here is the word of the Holy Spirit. I believe it. E esta palavra escrita aqui é a palavra do Espírito Santo. Eu creio nela. That's right. Isto é correto. Now we find out that God, Agora descobrimos que Deus, we need more holiness. precisamos de mais santidade. We need to be cleaned up, our churches. Precisamos de ser limpos, nossas igrejas. Samson, he thought, well, I just... Sansão, ele pensou, bem, eu apenas... went down there and lived with this prostitute and everything. Desceu até ali e morou com aquela prostituta e tudo mais. Then she finally told me to do this, and I finally got by with it, and then all this, and... Então, finalmente, ela me disse para fazer isto, e finalmente eu passei ileso com aquilo. E então, tudo isto... I really told her the truth, that here's what it's all about. Eu realmente disse a ela a verdade, tudo a respeito do que está aqui. It was like this, and I think it'll be all right. I presume He's with me. Isto foi assim, eu achei que isso estará bem. Eu presumo que Ele está comigo. But when he got up and shook himself, he found out that his power was gone. Mas quando ele se levantou e se sacudiu, ele descobriu que o seu poder havia acabado. I think today, brother, when we look around upon our churches the way they're going, it's time to shake ourselves. Eu penso hoje, irmão, quando olhamos ao redor de nossas igrejas da forma que estão agindo, é hora para nos sacudirmos. Something's wrong. Há algo errado. We're presuming that we're running all right. Estamos presumindo que estamos indo bem. We're presuming that we're doing fine. Estamos presumindo que estamos passando muito bem. I was speaking not long ago to
some of our businessmen, our brethren. Como eu estava falando há não muito tempo atrás com alguns de nossos homens de negócios, nossos irmãos. I said in a certain meeting that we were in, across the seas. E eu disse em determinada reunião em que estávamos lá do outro lado do oceano, And the brother was there and they had a meeting. e os irmãos estavam ali e eles tinham uma reunião. And they was telling about how the Lord had blessed them. E eles estavam contando como o Senhor lhes havia abençoado. And they had a little bit of business on the corner. And they give their life to Christ and they had a fleet of Cadillacs now. E eles tinham um pequeno comérciozinho em uma esquina e eles deram suas vidas a Cristo e agora eles tinham uma frota de Cadillacs. So I said to the brethren, I said, don't say that. Então eu disse aos irmãos, não digam isto. That's contrary. Isso está contrário. That ain't the way the first Pentecostals did. Esta não é a maneira que os primeiros pentecostais fizeram. They got rid of what they had and give to the poor. Eles se livraram do que tinham e deram aos pobres. That men are businessmen. They own factories and everything else. Sim, aqueles homens são homens de negócios. Eles são donos de fábricas e tudo mais. You've got to give them something that they don't know about. Você tem que dar a eles alguma coisa acerca da qual eles nada sabem. That's what's the matter with the church. Este é o problema com a igreja. We get the bright lights and everything and almost the honky-tonks in the church. Temos luzes brilhantes e tudo mais e quase que a igreja virou uma gafieira. We're trying to compare with the world. Estamos tentando nos comparar com o mundo. You can never do that. Você nunca pode fazer isto. We got to invite the world on the church grounds, not go out on their grounds. Nós temos que convidar o mundo sobre os fundamentos da igreja, não sobre seus próprios fundamentos. We can't compare with them there, but we've got something that they haven't got. Não podemos nos comparar com eles ali, mas nós temos algo que eles não têm. That's the thing. Esta é a coisa. The thing we want to show them is Christ in our lives, the power of the Holy Ghost. See, showing them something that they haven't got. A coisa que queremos lhes mostrar é Cristo em nossas vidas, o poder do Espírito Santo vem lhes mostrando algo que eles não possuem. Let them come on our ground. Deixe-os vir sobre os nossos fundamentos. They want Christ, come on this ground. Se eles desejam a Cristo, venham para este terreno. But don't do like them, act like them. Mas não façam como eles e haja como eles. That's wrong. Isto é errado. That's where Samson made a mistake. Foi aí onde Sansão cometeu o erro. He went from Palestine down into the Philistine country. Ele saiu da Palestina e foi para a região dos filisteus. He got off of his own grounds. Ele saiu de seu próprio terreno. They found him one time presuming that God was with him, and God had left him. Ele descobriu que havia presumido que Deus estava com ele e Deus o havia deixado. Achan, when he took that little wedge, that Babylonian garment, he thought he presumed it'd never be seen. Acã, ora, quando ele tomou aquela pequena cunha e aquela veste da Babilônia, ora, ele presumiu que nunca seria visto. What's that? Bem, o que é aquilo? Just a little garment? Apenas uma pequena velha roupa. I'll stick it under here, and probably my family will long enjoy this. E eu a colocarei aqui debaixo e provavelmente minha família desfrutará dela. I got a wedge. Eu tenho uma cunha. If we ever get into a tight place, I got a wedge of gold. Nobody will see it. Se alguma vez estivermos em alguma situação difícil, então eu tenho uma cunha de ouro. Ninguém verá isto. Just wrap the thing together and put it on my coat and go on. Apenas enrolo a coisa junto e a coloco sob meu casaco e sigo em frente. He presumed that it was all right. Presuming.
Ele presumiu que estava tudo certo, presumindo. But God's commandment was, take nothing out of that cursed city. Mas o mandamento de Deus era: não leve nada daquela cidade amaldiçoada. Don't have nothing around you that's cursed. Não tenha nada ao seu redor que seja amaldiçoado. Then how can we smoke cigarettes? Então, como podemos fumar cigarros? How can women cut their hair? God says that when they do that, it's wrong. Como podem as mulheres cortarem seus cabelos se Deus disse que é errado elas fazerem isto? How can you wear these little trousers of a thing that they wear? When God said a woman that puts on a garment pertains to a man, it's an abomination in his sight. Como podem usar essas pequenas velhas calças que elas estão usando, sendo que Deus disse que as mulheres que colocarem vestimentas pertencentes a um homem é uma abominação diante dele? God don't change. Deus não muda. How can we do it? And it's just presuming that it's all right. Como podemos fazer? E estão apenas presumindo que está tudo certo. Not all right. It's not all right. Não está certo, não é correto. Our Pentecostal women does a thing like that, you better stop and check up. Shake yourself. Look back. Quando nossas mulheres pentecostais fazem uma coisa como esta, é melhor você parar e examinar, sacuda-se, olhe para trás. Don't presume those things because you're wrong. Absolutely wrong. Não presuma aquelas coisas porque você está errado, absolutamente errado. The Egyptians, when they come after Moses and the Israelites, they seen Moses march right through that sea. Boy, across there, every Israelite. Os egípcios, quando eles vieram atrás de Moisés e dos israelitas, eles viram Moisés marchando diretamente através daquele mar, atravessando ali cada israelita. They were circumcised and dedicated to the Lord. Eles foram circuncidados e dedicados ao Senhor. The commandments of God was with them. The signs of God was following them. Eles, os mandamentos de Deus estavam com eles. Os sinais de Deus os seguiam. They walked right through the sea. Eles atravessaram através do mar. There's no mistake. The Egyptians stood and watched them do it. Ali não havia nenhum engano. Os egípcios pararam e os observaram fazendo aquilo. Well, they said, I presume if they can do it, we can too. Bem, eles disseram, eu presumo se eles puderam fazer isto, nós podemos fazer também. Now we look back and see the Pentecostal church at the beginning. Agora nós olhamos para trás e vemos a igreja pentecostal no princípio. We think about the Pentecostal 30, 40 years ago. Pensamos a respeito dos pentecostais há 30, 40 anos atrás. We think about the Pentecostal post-Nicene Council. Pensamos a respeito do concílio pentecostal pós-niceano. We think about him in the early ages of Irenaeus, St. Martin, Columbus, Justin, Polycarp, all of those sainted men. Pensamos a respeito deles nas eras primitivas de Irineu, São Martim, Columba, Justino, Policarpo, todos aqueles santos homens. And we feel that seeing them, that we got the same blessing they had, so we can perceive that we can just go right on like they do. E sentimos isso, vendo-os que nós temos a mesma bênção que eles obtiveram. Então podemos perceber que apenas podemos seguir em frente como eles fizeram. We perceive that we can do the same things that they did. Percebemos que podemos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. But we can't do it under these circumstances, under these conditions that the church is in now. Mas não podemos fazer isto sob estas circunstâncias, sob estas condições nas quais a igreja se encontra agora. Look what those men did. Observe o que aqueles homens fizeram. Look what those churches did. What a sacrifice it was. What they had to give up. Observem o que aquelas igrejas fizeram. Que sacrifício foi. O que eles tiveram que ceder. How they counted their lives not even nothing to them.
como suas vidas eram reputadas por nada para eles. They stayed on their face day and night praying to the Lord. Eles permaneciam prostrados em suas faces, orando dia e noite ao Senhor. They went everywhere they could and searched for every crack and corner they could get to, testifying of the kingdom of God to the people. Eles iam a todas as partes que podiam e procuravam por cada fenda e canto que podiam chegar, testificando o reino de Deus para o povo. And today we just expect the pastor to bring it in his briefcase with the grand evangelist and bless God, I belong to the church. E hoje nós apenas esperamos que o pastor traga isto em sua valise, ou o evangelista, e bendito seja Deus, eu pertenço à igreja. That's it, see? É isto, vem. I'm a member there. I believe in this church. This church is all right. Eu sou um membro ali, eu creio nesta igreja. Esta igreja está toda certa. Sure, building might be all right. Claro, o edifício pode estar correto. Claro. There might be nothing wrong. No termites or nothing. Pode ser que não haja nada errado, sem cupins ou nada ali. But what about the building, the other building? Mas e o edifício? O outro edifício? What kind of termites has it got in it? Que espécies de cupins existem nele? Vem! That's the thing that might cause us trouble. Esta é a coisa que pode causar o problema. Vem! The termites will eat into the soul. Os cupins roerão até a alma. Oh, how we need to check up instead of presuming that we're all right. Yes. Oh, como precisamos examinar e ver se em vez de presumir que estamos indo bem. Sim. Yeah, them uncircumcised Egyptians, they thought we'll just pass right through the sea like they did, and they lost their lives. Ali estavam aqueles egípcios incircuncisos. Eles pensaram, nós simplesmente atravessaremos o mar como eles o fizeram, e eles perderam suas vidas. Achan thought this little old wedge, it won't make any difference. Acã pensou, esta pequena velha cunha, isso não fará nenhuma diferença. The rest of the ladies are cutting their hair, I'll do the same thing, it won't make any difference. O restante de nossas damas estão cortando seus cabelos. Eu farei a mesma coisa. Isso não fará nenhuma diferença. But what did it do? Mas o que eles fizeram? It never brought pleasure to his family. Aquilo nunca trouxe prazer para a sua família. It brought death to every one of them. Aquilo levou morte para cada um deles. And when we compromise on any commandment of God to please the people, we kill the thing right there. E quando nos comprometemos em qualquer mandamento de Deus para agradar o povo, nós matamos a coisa bem ali. One little wedge, one Babylonian garment, stopped the marching army. Uma pequena cunha, uma veste babilônica parou o exército que marchava. Brother, one thing that we permit the church to do that's wrong, one thing that we won't call out against and make the people straighten it up, it'll stop the march of the church. Irmão, uma coisa errada que permitimos que a igreja faça, uma coisa contra a qual não bradamos para que possa fazer as pessoas se endireitarem, isto fará com que pare a marcha da igreja. They presume you're going on. Eles presumem que você está seguindo. We may be in name, we may be in numbers. That ain't what counts. Nós podemos estar no nome, nós podemos estar em números. Vem, That isn't what counts. não é isso que conta. It's God with us. God in us. God moving through us. His word alive in us. É Deus conosco, Deus em nós, Deus movendo através de nós, sua palavra viva em nós.
Don't presume that you know that. Não presuma que você sabe disso. Watch the way it makes you live, the attitudes you take towards sin, how everything. Observe a forma que isto te faz viver e a atitude que você toma em relação ao pecado, como tudo. Well, you think about a holy God. Ora, você pensa a respeito de um Deus santo. Did you ever think that one you're going to stand in His presence and give an account for this word and for Christ? When God's so holy, sitting yonder in eternity, when 10 million suns would be black spots before Him. Você sabia que aquele o qual você se colocará em sua presença e dará conta por esta palavra e por Cristo, quando então o Deus Santo, assentado na eternidade, sendo que 10 milhões de sóis seriam manchas negras diante dele? So holy that even the angels look filthy in His sight. Tão santo até mesmo ao ponto que os anjos parecem imundos diante de sua visão. Angels before Him are filthy. Anjos diante dele são imundos. You expect you and I, with His word and the blood of His Son, to cleanse us from sin and walk right over His commandments and walk out into the world and expect to stand there blameless? When you know better than to do it? Você espera que você e eu, com sua palavra e o sangue de seu Filho, para nos limpar do pecado e pisarmos por cima de seus mandamentos e sairmos pelo mundo, esperar se colocar ali sem culpa, quando você sabia melhor do que fazer isso? Church better be straightening up. É melhor a igreja se consertar. Well, let's not presume this because we're a bigger number than we used to be and we're more financially better than we used to be. Não vamos presumir isto porque somos um número maior do que costumávamos ser e estamos financeiramente melhores do que éramos. We got better buildings than we used to have. We dress better clothes than we used to have. We have better cars than we used to have. Temos melhores edifícios do que costumávamos ter. Nós usamos roupas melhores do que costumávamos ter. Nós temos melhores carros do que tínhamos. But oh, brother, I wonder about Christ. Amen. How much is He with us? Mas, ó irmão, eu gostaria de saber em relação a Cristo, que tanto está Ele conosco. Vem. That's it. We're just presuming. É isto. Estamos apenas presumindo. Yes, sir. Sim, Senhor. The uncircumcised could not do it. Os incircuncisos não puderam fazê-lo. That's right. They got drowned in the sea. Isto é correto. Eles se afogaram no mar. In the days of Noah, when Noah was building that great boat that was going to stem the tides. Nos dias de Noé, quando Noé estava construindo aquele grande barco que iria enfrentar as ondas. Well, no doubt, but many of the church members of that day said, well, that fanatic, what if it does happen? Bem, sem dúvida, muitos dos membros da igreja daquele dia disseram, ora, aquele fanático, e se isto realmente acontecer? What if it does happen? What if it does come a storm? E se isto acontecer de verdade? E se vier uma tempestade? We'll get in our boat and ride. Nós entraremos em nossos barcos e velejaremos. Our boat's as good as their boat. Nossos barcos são tão bons quanto o dele. Our boat will float as much as theirs, whether it's God constructed or not. Nosso barco flutuará tanto quanto o deles, seja ele construído por Deus ou não. That's what people do today. É isto que as pessoas realmente fazem hoje. They say, I belong to this church. Elas dizem, eu pertenço a esta igreja. I joined over here. Eu me uni aqui. That's as good as any of them. Ela é tão boa quanto o restante das outras. Well, brother, if we're not on the Word, and the Word's not in us, we're just presuming we're all right. Bem, irmão, se não estamos na palavra, e a palavra não está em nós, estamos apenas presumindo que estamos bem. You remember when the floods came, only the God-constructed boat floated. Você recorda quando o dilúvio chegou, flutuou apenas o barco construído por Deus?
They presumed they'd be all right, Eles presumiram que eles estariam bem, but presuming you're all right and being all right is different. mas presumir que você está bem e estar bem é diferente. Vem, You say, Brother Branham, you're kind of tying us out. You're on a limb somewhere, aren't you? você diz, irmão Brana, você está como que nos amarrando aqui em algum galho, em alguma parte, não está? No, I just want to put something before you. Não, eu apenas quero lhe mostrar, colocar algo diante de vocês. Vem. And we'll come to the rescue just in a minute. Yes. Então entraremos na salvação daqui a pouco. Sim. You say, well, Noah, somebody say, well, here. Você diz, ora Noé, alguém disse, ora aqui. I know John Doe down here on the corner. Eu conheço John Doe aqui embaixo na esquina. Well, he's got a boat that we could ride any stream with. Ora, ele tem um barco que pode passar por qualquer correnteza. But you see, it wasn't God constructed. Mas veja você, ele não era construído por Deus. It wasn't put up with the shittim wood and the way God constructed it. Ele não havia sido feito da madeira de acácia e da forma que Deus havia construído. You say, I got a church, Brother Branham. Você diz, eu tenho uma igreja, irmão Branham. Oh, we belong to the biggest denomination in this city. Oh, nós pertencemos à maior denominação desta cidade. We're the biggest church there is around here. And we got the best dressed group of people. Nós somos a maior igreja que há por aqui e nós temos o melhor grupo de pessoas mais bem vestidas. The mayor comes to our church and the officials comes to our church. O prefeito frequenta a nossa igreja e os oficiais vêm à nossa igreja. Why, all this we got. Ora, nós temos tudo isto. See? Vem, But unless that is constructed by God, it won't stand. mas a não ser que aquilo seja construído por Deus, aquilo não suportará. No denomination, unless it's constructed by God's construction here, that it will not stand. Nenhuma denominação, a não ser que seja destruída, construída pela construção de Deus aqui, aquilo não suportará. That's right. Vem, isso é correto. It has to come the way God said build it. Isso tem que ser da maneira que Deus disse para construir. It can't come any other way, not by creed, not by disjoining, not by this or not by sensations. Isto não pode ser de outra forma, não através de um credo, não se unindo, não através disto, não através de sensação. It's got to come by the way of the cross. It's got to come by the way of the blood. Isso tem que vir através do caminho da cruz. Isso tem que vir através do caminho do sangue. It's got to come and be filled with the Holy Ghost. Tem que vir e ser cheio do Espírito Santo. It's got to be Holy Ghost material, and Holy Ghost material makes Holy Ghost people. Tem que ser material do Espírito Santo, e o material do Espírito Santo faz pessoas do Espírito Santo. A cypress boat material makes a cypress boat. A poplar material makes a poplar boat. O material de cipreste para um barco forma um barco de cipreste. O material do álamo faz um barco de álamo. See what I mean? Vê o que eu quero dizer? And worldly material makes a worldly church. E um material mundano forma uma igreja mundana. A Holy Ghost material makes a Holy Ghost church. E o material do Espírito Santo forma uma igreja do Espírito Santo. What is this Holy Ghost church, Brother Branham? O que é esta igreja do Espírito Santo, irmão Branham? What does it do? How does it act? O que ela faz? Como ela age? Well, we'll find out just in a little bit, see. Nós descobriremos daqui a pouco. Vem? All right, constructed. Correto. Construído. The same as now. They try to believe. O mesmo como agora. Eles tentam crer. So many today, Muitos hoje
So many down through the age has talked about. Muitos, através das eras, têm falado a respeito. There's so many different ways, telling you so many people of different ways. It's a confusion. Há tantos diferentes caminhos, lhes falando muitas pessoas de caminhos diferentes. É uma confusão. You go over here. Vocês vão aqui. My old mother, that just passed away a few months ago, when she was laying there on the bed, said, "Billy, I'm going." Minha velha mãe, que acabou de falecer há poucos meses atrás, quando ainda estava deitada ali na cama, disse: Billy, estou partindo. I said, "Mother, don't talk like that." She said, "I'm going." Eu disse: mamãe, não fale assim. Ela disse: estou indo. She said, "I want to go see my other children. I want to see Dad. I'm going." Disse: eu quero ir ver os meus outros filhos. Eu quero ver o papai. Estou partindo. And she looked over. I was standing there, her oldest. Here stood my sister, the youngest. E ela olhou para... Eu estava ali de pé, era o seu mais velho. Ali estava minha irmã, a mais nova. And there were 10 of us children, 9 boys and a girl. E ali estavam 10 de nós filhos, 9 meninos e uma garota. She looked and she said, "My first and my last." Ela olhou e ela disse: meu primeiro e minha última. She said, "Dolores, you're my only girl." Ela disse: Dolores, você é minha única menina. You've been good to me. Você tem sido boa para comigo. Said, "You've come and helped me do my washing. You've loved me and taken care of me." Disse: você veio me ajudar a lavar minhas roupas. Você me amou e cuidou de mim. She said, "Billy, you've seen that I never went hungry. You've paid my bills." Ela disse: Billy, você viu que eu nunca passei fome. Você pagou minhas contas. You've given me a place to live in. Você me deu um lugar para morar. And said, "You've been my spiritual guide." E disse: você tem sido meu guia espiritual. And I said, "Mother, a few years ago, when I come to Christ as a little boy after being called as a child." E eu disse: mamãe, há poucos anos atrás, quando eu vim para Cristo como um garotinho, depois de ser chamado ainda criança, I said, first being Irish, I thought I'd go down to the Irish church. eu disse, primeiro sendo irlandês, eu pensei que eu frequentaria a igreja irlandesa. And they said, "We are the church." E eles disseram: nós somos a igreja. No matter what anything else says, we are the church. Não importa nada mais que disser, nós somos a igreja. And said, "This is what you got to come, this is the only church." E disseram: é aqui onde você tem que vir a esta. Esta é a única igreja. And I said, then I thought I'd go over and visit the Lutheran. E eu disse: então eu pensei em ir e visitar a luterana. The Lutheran said, we are the church. We're that. A luterana disse: nós somos a igreja. Nós somos aquilo. And our church is a body of people, called out body of people. Agora a igreja é um corpo de pessoas escolhidas. I thought, well, now which one of them is the body? Eu pensei: bem, agora qual delas é o corpo? Which one of them really is the church? Qual delas é realmente a igreja? One says it's this way and one says it's that way. Uns dizem que é para este lado e outros dizem que é para aquele lado. Went to the Methodists, they're this way. The Baptists this way. Fui até os metodistas. Eles estão para este lado, os batistas para aquele lado. I said, I found out there's about 900 different churches. See, each one pulling this way and that way. E eu disse: descobri que existem cerca de 900 diferentes igrejas, vêm, cada uma puxando para um lado e para aquele lado. I said, I could base no faith upon that. Exatamente como eu disse, eu não poderia basear nenhuma fé em cima daquilo. I could not do it, Mama. Eu não poderia fazer isto, mamãe. Therefore, I didn't take any of them. Portanto, eu não escolhi nenhuma delas. But I went back and I found out what the constructions was.
what God laid down the instructions, rather. What the instructions was to be done. Mas eu voltei e descobri quais eram as construções, o que Deus havia estabelecido, as instruções, melhor dizendo, como seriam as instruções. And I taught it just exactly the way the apostles taught it. And I got the same results. E eu ensinei exatamente da forma que os apóstolos ensinaram, e obtive os mesmos resultados. I said, now that's it. That's it. I took God's word and just laid it out like that. Eu disse, agora é isto, vem, é isto. Eu tomei a palavra de Deus e expus assim. And she said, Billy, I'm resting on that. E ela disse, Billy, estou descansada nisto. And when the poor old thing couldn't even speak no more, I said, Mother, I want to commit her soul to God. E quando a pobre velha não podia mais falar, eu disse, mamãe, eu queria entregar sua alma para Deus. I did my father, and I want to commit her soul to God. Eu fiz isso com meu pai, e eu desejava entregar sua alma para Deus. And she was laying there. She could no more speak. E ela estava deitada ali. Ela não podia mais falar. I said, Mother, I'm standing here yet. Eu disse, mamãe, eu ainda estou aqui de pé. You know what? If you can, bat your eyes. Você sabe disto? Se sabe, pisque seus olhos. And she'd bat her eyes. E ela piscou os seus olhos. I said, I want to ask you something now, Mother. Eu disse, eu quero te perguntar uma coisa agora, mamãe. You're just a few minutes away now. Você está apenas a alguns minutos da partida agora. I said, I want to stand here to see Jesus come get your soul. And I said, then I'll commit it to him. Eu disse, eu desejo estar aqui de pé para ver Jesus chegar e levar sua alma. Eu disse, então eu a entregarei a ele. I said, I want to ask you something, Mother. Eu disse, eu desejo lhe perguntar algo, mamãe. I said, I baptized my mother about 30 years ago, and she was filled with the Holy Ghost. Eu disse, agora eu batizei a minha mãe há cerca de 30 anos atrás e ela se encheu do Espírito Santo. And she was a Christian, a real saint of God. E ela era uma cristã, uma verdadeira santa de Deus. And I said, Mother, does Jesus mean right here when you got maybe 5 more minutes to live? Does Jesus just as sweet to you as he was the day you received the Holy Ghost? E eu disse, mamãe, o que faz Jesus aqui no meio quando você tem talvez mais 5 minutos para viver? É Jesus dócil para você, como ele o foi no dia em que você recebeu o Espírito Santo? I said, Mother, I want to say this for my own, so I can tell others. E eu disse, mamãe, eu quero que diga isto para mim, para que então eu possa dizer aos outros. Is he just as sweet right now? É ele, dócil do mesmo modo neste momento? You're my mother. You wouldn't tell me anything wrong. Você é minha mãe. Você não me diria nada errado. I want to know how you feel right now. Is he just as sweet as he was when you received him back under 30 years ago? Eu quero saber como você se sente neste momento agora. É ele igualmente dócil como ele foi quando você o recebeu lá há 30 anos atrás? If it is, you can't speak but bat your eyes real fast. Se ele o é, você não pode falar, mas pisque seus olhos bem rápidos. And she'd bat her eyes real fast. The tears run down her cheeks. E ela piscou seus olhos bem rápidos. As lágrimas corriam por suas faces. Oh, brother. That's it. Oh, irmão, sim, é isto. You're not presuming then. Você não está presumindo, então. Amen. You know where you stand. Você sabe onde você está firmado. That's right. Isso é correto. Oh, don't presume about it. Oh, não presumam a respeito disto. There's so many different ways. Existem tantos caminhos diferentes. Just don't presume. Simplesmente não presumam. But God has given on the vindication of his promise. Mas Deus tem dado uma vindicação de sua promessa. See? Vem! We don't have to presume about it.
Nós não temos que presumir em relação a isto. God's vindicated it. Deus vindicou isto. Now, in Deuteronomy 18:22, you can find 18:15 to 22, you'll find out the Bible said that Agora em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22, você pode encontrar 18:15 ao 22. Você descobrirá que a Bíblia diz: the Lord your God will raise up a prophet like unto me, Moses speaking. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, como eu, Moisés falando. And he, the people, ever who will not hear this prophet will be cut off from amongst the people. E ele, o povo, e será que qualquer que não ouvir a este profeta será cortado do meio do povo? And then he goes ahead and said, if there be a prophet among your one who professes to be, and what he says doesn't come to pass, then don't you fear him? Então ele segue adiante e diz: se houver um profeta no meio de vós, ou um que professe ser, e o que ele disser não suceder, não tenho temor dele. Not right. Não é correto. But if the Lord has spoke to him, he'll bring it to pass. See? Mas se o Senhor falou com ele, ele fará isto suceder. Vem, That's the way you'll know it. esta é a maneira que você conhecerá isto. God give us instructions whether to know where we don't have to presume anything. Nothing. Deus nos dá instruções para conhecermos. Não precisamos presumir nada. Nada. You don't have to just imagine. Você não precisa imaginar. You can have an experience to know it. Yes, sir. Você pode ter uma experiência de conhecer isto. Sim, Senhor. And John 14:12, that prophet that the Lord raised up, which was Christ Jesus, his son. Em João 14, 12, aquele profeta que o Senhor levantou era Cristo Jesus, seu Filho. That same prophet in St. John 14:12 said, O mesmo profeta em São João 14, 12 diz: he that believeth on me, the works that I do shall he do also. aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Brother, there's no presuming on that. Not a thing. Irmão, não há como presumir isto de modo algum. He said that he shall do it. Ele disse que nós as faríamos. In Mark 16 chapter from 15 to 18 verse, Jesus said, these signs shall follow them that believe. Em Marcos capítulo 16, do verso 15 aos 18, Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. You don't have to presume. Você não tem que presumir. Do I imagine I'm right? Eu realmente penso que estou correto. Can I think I'm right? Eu penso que estou correto. Jesus said, these signs shall follow them that believe. Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. You don't presume nothing about it. Você não presume nada a respeito disto. John the Baptist, he didn't have to presume, say, I presume maybe that is the Christ. João Batista, ele não teve que presumir e dizer: eu presumo que talvez aquele seja Cristo. I'm not sure. Eu não tenho certeza. Now that may be him standing right there. Agora, aquele talvez seja ele ali de pé. I presume maybe it is. Eu presumo que talvez seja. He didn't say that. Ele não disse isto. He said, behold, there stands the Lamb of God. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. He wasn't presuming it was, he knew it was. Ele não estava presumindo que fosse. Ele sabia que era. Why? Por quê? God had told him in the wilderness, now you're not going to be fooled by this, John. Deus lhe havia dito no deserto: agora você não será enganado por isto, João. This is an important thing. Esta é uma coisa importante. You don't want to get your things mixed up. Você não queira ter suas coisas misturadas. That's what's today. É assim que é hoje. God wants His church to know what's truth. We don't want to get mixed up on this. Deus deseja que sua igreja saiba que é a verdade. Nós não queremos nos confundir com isto. Brother, you don't get another trial. Irmão, você não tem outra prova.
You better be right when the ship pulls into your house, when death floats around in the room. É melhor você estar correto quando o barco ancorar em sua casa, quando a morte estiver flutuando ao redor do quarto. You got to be sure of this. Você tem que ter certeza disto. Don't take no chance on it. Não arrisque nisto. Don't do it. It's wrong. Não faça isto, está errado. Be sure you're right. Tenha certeza de que você está correto. He said to John, upon whom thou shalt see the Spirit descending, that's the one that'll baptize with the Holy Ghost and fire. See? Ele disse para João, sobre quem tu vires o Espírito descer, é aquele que batiza com Espírito Santo e fogo. Vem? That's him. That'll be the one. Aquele é ele. Será aquele. John didn't say, I presume it. He said, there he is. João não disse, eu presumo isto. Ele disse, aí está ele. Oh, God. That's it. Ó Deus, é isto. Oh, he didn't presume nothing. Ele o conheceu. Ele não presumiu nada. He knew that was the Son of God. Ele sabia que aquele era o Filho de Deus. He knew that was the Lamb that was taking away the sin of the world because it was revealed to him. Ele sabia que aquele era o Cordeiro que estava tirando o pecado do mundo, porque aquilo lhe foi revelado. And you'll never know no better until it's revealed to you. E você nunca saberá melhor até que seja revelado a você. And how can God reveal to you something that's contrary to His Word? E como pode Deus revelar algo a você que seja contrário à sua palavra? The only way the Holy Ghost will ever be able to reveal Himself to you is when He keeps His promise to you. A única maneira através da qual o Espírito Santo alguma vez será capaz de se revelar a você e quando ele mantém a sua promessa com você. These signs shall follow them that believe. My name they shall cast out devils. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome eles expulsarão demônios. They shall speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things that wouldn't harm them. Eles falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, ou se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Lay their hands on the sick and they shall recover. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. This will all men know that you're my disciples when you have love one for the other. Todos saberão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. These are the commandments. These are the things to watch. Estes são os mandamentos. Estas são as coisas que devem ser observadas. The fruits of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, faith, goodness, meekness, gentleness, patience. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, fé, bondade, mansidão, humildade, paciência. That's the fruit of the Spirit. Esses são os frutos do Espírito. That's the things, the evidences. That's the vindication. Estas são as coisas, as evidências. Esta é a vindicação. That's how God vindicates it. É assim que Deus vindica isto. He proves it to you. Ele prova isto para você. What was the difference in Moab up on the mountain with 7 altars and 7 rams? And Israel down in the valley with 7 altars and 7 rams? Qual era a diferença em Moabe, lá em cima na montanha, com 7 altares e 7 carneiros, Israel lá embaixo no vale, com 7 altares e 7 carneiros? Both of them keeping the commandments of God. Both of them trying to do it. But God vindicated Israel. Ambos guardando os mandamentos de Deus, ambos tentando fazê-lo, porém Deus vindicou Israel. How did Cain when he made an altar? Just as prettier than Abel's. He offered fruits. Como Caim, quando ele fez um altar muito bonito, ou mais bonito do que o de Abel, ele ofereceu frutos. He gave his tithes. He brought his income into the house of the Lord. Ele deu seus dízimos, ele trouxe os seus impostos para a casa do Senhor.
He knelt on the altar. He bowed himself. Ele se ajoelhou no altar, se inclinou. He prayed, he worshiped, just as sincere as any man. Ele orou, ele adorou, simplesmente tão sincero como qualquer outro homem. But God vindicated Abel by consuming his sacrifice. Mas Deus vindicou Abel consumindo o seu sacrifício. On Mount Carmel that great day when 400 pagan priests had gathered out there of the house of the first lady of the land. No Monte Carmelo, naquele grande dia, quando 400 sacerdotes pagãos haviam se reunido ali fora da casa da primeira dama da terra. When they gathered out there to make their sacrifice, Quando eles se reuniram ali fora para fazer os seus sacrifícios, they called all day long and there was no sound or fire. eles clamaram o dia inteiro ali, não houve nenhum som nem fogo. But when Elijah laid the bullock up on there and poured the 7 barrels of water up on it, Mas quando Elias colocou o novilho ali em cima, ele derramou 7 barris de água sobre ele. God vindicated that that was the truth. Deus vindicou que aquela era a verdade. If you say you're a believer, God vindicates it. You don't have to presume anything. Se você diz que é um crente, Deus vindica isto. Você não tem que presumir nada. It's God consumed. É Deus que consome. You don't have to presume. That's right. Você não tem que presumir. Isto é correto. The brass altar consumed the sacrifice. O altar de bronze consumiu o sacrifício. If the sacrifice was laid upon the altar and it was not consumed, God refused it. Se o sacrifício estivesse sobre o altar e ele não fosse consumido, Deus havia recusado aquilo. See? It's consuming. Vem, é consumidor. And you are God's sacrifice. E você é o sacrifício de Deus. Lay yourself upon the altar and say, God, just take it all out of me. Coloque-se a si mesmo sobre o altar e diga: Deus, tire tudo isto de mim. Empty up so you can fill me up and use me. Esvazia-me de tal modo para que tu possas me encher e me usar. That's right. Isto é correto. Don't presume it. Believe it. Yes, sir. Não presuma isto. Creia nisto. Sim, Senhor. If you don't believe it, God won't receive your sacrifice. Se você não crê nisto, Deus não receberá o seu sacrifício. He could say, John did, this is him. João poderia ter dito: este é ele. He's true. I know it's him. Ele é verdadeiro. Eu sei que é ele. Nathaniel went back to Deuteronomy 18. Natanael foi a Deuteronômio 18. And you find Deuteronomy 18:15 if you want to put it down. E você encontra em Deuteronômio 18:15, se você deseja anotar isto. He didn't have to presume. Ele não teve que presumir. When Philip went over and got him and said, come see, we found the Messiah. Quando Filipe saiu e o chamou, ele disse: venha, veja, nós encontramos o Messias. Now, see, Philip was positive. Agora veja você, Filipe era positivo. He knew what he's talking about. Ele sabia a respeito do que estava falando. He said, we found the Messiah. Ele disse: nós encontramos o Messias. Now, come, let us go over here and see. Let's reason it out together and see if this could be the Messiah. Não, venha até aqui e veja. Vamos raciocinar sobre isto juntos e ver se este poderia ser o Messias. Let's you and I just take our books and go down and find out. Vamos, você e eu tomar nossos livros e descermos e descobrirmos. It wasn't no reason with him. Não havia razoamento nele. He wasn't presuming it was the Messiah. He knew it was. Ele não estava presumindo que era o Messias. Ele sabia que era. He knew it was. Ele tinha certeza que era. So Nathaniel, being a good scholar, when he walked up there in the face of Jesus, and Jesus said, behold an Israelite, in whom there's no guile. Então Natanael, sendo bom estudante,
quando ele se aproximou ali diante da face de Jesus, e Jesus disse: Eis um israelita no qual não há nenhuma culpa. Presuming was done. Sua suposição estava feita. Said, Rabbi, when did you know me? Ele disse: Rabi, quando tu me conheceste? He said, before Philip called you when you were under the tree. Ele disse: antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore. No more presuming. What? Não mais suposição. O quê? He knew that God had said that. Ele sabia que Deus havia dito aquilo. God had said, if there be a prophet, one that raises up among you, and what he says doesn't come to pass, then don't hear him. Deus havia dito: se houver um profeta, que se levantar no vosso meio, e se o que ele disser não acontecer, então não deem ouvidos a ele. But if it does come to pass, I have sent him. Mas se isto realmente acontecer, eu o enviei. There you are. Aí está você. He didn't have to presume. He knew that was the Messiah. Ele não teve que presumir. Ele sabia que aquele era o Messias. Look at the woman at the well. Veja a mulher no poço. When Jesus is out there at the well at Samaria. When she was standing at the well, she said, quando Jesus estava ali fora no poço em Samaria, quando ela estava de pé ali no poço, ela disse: you know the story about bring me a drink, and said the well's deep and you have nothing to draw with, and so forth, as the conversation went on. Vocês conhecem a história sobre o dá-me de beber? E disse: o poço é fundo e você não tem nada para tirá-la? E assim por diante, enquanto a conversa seguia em frente. And finally, he told her, said, go get your husband and come here. E finalmente ele lhe disse, vá chamar teu marido e vem aqui. And she said, I have no husband. E ela disse, não tenho nenhum marido. She said, sir, I perceive that you're a prophet. Ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. After he told her, said, I have no husband, he said that you said, well, because you've had 5. And the one you're living with now is not your husband. Depois dele lhe ter dito, disse, não tenho nenhum marido, disse ela. Ele disse ali, disseste bem, porque tiveste 5, e aquele com quem você vive agora não é teu marido. She said, sir, I perceive that you are a prophet. Ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. We know. Sabemos. Not we presume. Não, nós presumimos. We presume that maybe we presume maybe that the Messiah might do this. Nós presumimos que talvez nós presumimos que talvez aquele Messias possa fazer isto. We presume. Nós presumimos. We know that when the Messiah cometh. Hallelujah. Sabemos que quando o Messias vier, aleluia. That's it. No, we're not presuming nothing. É isto. Nós sabemos. Não estamos presumindo nada. We know exactly what the Scripture says. Nós sabemos exatamente o que as Escrituras dizem. Brother, the Scripture said we got to be born again. Irmão, a Escritura diz que devemos nascer novamente. We got to separate ourselves from all filthiness of the world and be holy. Nós temos que nos separar de todas as imundícies do mundo e sermos santos. We got to do that. That's what the Bible said. Nós temos que fazer aquilo. Isto é o que a Bíblia diz. Our women are not to act like the world. Nossas mulheres não têm que agir como o mundo. Our men are not to act like the world. Nossos homens não agem como o mundo. We're not to stand around and tell dirty jokes to each other. Nós não ficamos por aí contando piadas sujas um para o outro. We're not to go out here and smoke cigarettes, take a social drink to keep our job. Nós não saímos por aqui, fumamos cigarros, tomando um drink social para manter nosso emprego. Well, if I had to eat soda crackers and drink branch water. Ora, se eu tivesse que comer bolachas de sal e beber água pura, I'd rather starve on the street.
I had to keep a job where I had to drink the devil's rot and smoke cigarettes and everything else to keep favor. No, sir. Eu preferiria passar fome na rua do que ter que manter um trabalho onde eu tivesse que beber a podridão do diabo e fumar cigarros e tudo mais para agradar. Não, senhor. I'd rather separate myself from a group of people that calls themselves Christians. They would call me old-fashioned if I was a woman because I had wear long hair and decent-looking clothes. Eu preferiria me separar de um grupo de pessoas que chamam a si mesmos de cristãs, que me chamariam de antiquada se eu fosse uma mulher, por eu usar cabelos longos e roupas de aparência decente. I'd rather separate myself and be a fanatic than to associate with such people that would laugh and make fun of such things as that. Eu preferiria me separar e ser um fanático do que associar com tais pessoas que riem e criticam de tais coisas como esta. What's an abomination in the sight of God? Ora, é uma abominação diante de Deus. It's right. Isto é correto. But yet we try to say that's just the thing. We presume that's all right. Não obstante, nós tentamos dizer que esta é exatamente a coisa. Presumimos que está tudo certo. The rest of them does it. O restante deles faz isto. Well, that don't make any... Ora, aquilo não faz nenhuma. Judas betrayed Christ. Judas traiu a Cristo. Does that sign you have to do it? No, sir. É isto o sinal que você tem que fazê-lo? Não, senhor. We don't want to do that. Não queremos fazer isto. You want to keep God's word. Você deseja guardar a palavra de Deus. Don't presume nothing. Não presuma nada. Take what God's word says. Tome o que a palavra de Deus diz. Yes, sir. Sim, Senhor.